Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Nós estávamos pensando, dei uma ideia agora, a gente pode gravar sombra e luz no banheiro, porque tem a água, tem uma ambulância também passando agora, enfim, melhor tomar o banho, esperar a cidade acalmar pra gente poder gravar, tá bom? Não vai ter jeito agora não, pode cortar, a ambulância não sabe, nem foi embora ainda. Na semana passada, eu havia proposto de fazermos uma pesquisa juntos sobre o quanto tem de luz e sombra no nosso dia a dia. A luz de dentro, a luz de fora. Hoje, eu convidei a Marina Heleno, que é professora de física, bailarina e já brincou um pouco com iluminação teatral, além de ser minha sobrinha. Mas vamos então ouvir o que ela tem para falar? Olá, meu nome é Marina, eu sou professora de física, bailarina e adoro mexer com iluminação cênica. Hoje eu vou contar para vocês alguns truques e ensinar como vocês podem explorar um pouco a questão da luz e sombra. Para fazer sombra, a gente precisa de basicamente 3 elementos. O primeiro deles é uma fonte de luz, pode ser natural ou artificial. O segundo é um objeto para barrar essa luz. E o terceiro é uma parede, um tecido, ou até mesmo o chão, algo onde você possa projetar essa sombra. A sombra lá no fundo não é tão delineada. Ela fica meio difusa, meio esfumaçada. A gente chama essa região de penumbra. E você não precisa mexer só o objeto para fazer a sombra se mexer. Se você escolher uma fonte que se mexe sozinha, tipo uma vela, a sombra vai acompanhar esse movimento e vai dar um efeito bem interessante. Um primeiro teste que é muito interessante de fazer é colocar a fonte de luz, em seguida o objeto e depois a parede. E aí mudar o lugar desse objeto, trazendo ele mais para perto da fonte de luz ou mais para perto da parede. Repare como a sombra muda de tamanho e como isso também influencia no formato, na nitidez da imagem. Em que lugar a sombra fica mais escura e mais nítida? E em que posição que ela fica menos escura ou maior? Tem um truque de sombra no palco que é muito utilizado quando você quer ampliar a quantidade de atores ou de objetos, de cenários nessa cena. Que nem esse que vocês estão vendo aqui. Olha só que interessante. Você pode projetar a sombra lá no fundo aproveitando os próprios atores dessa cena. E vai dar a sensação de que tem muito mais gente ou muito mais plantas do que tem de verdade. Já reparou também que a sombra nunca desgruda do nosso pé? Experimente ver como ela se projeta no chão se você for mudando o ângulo da fonte de luz em relação ao objeto, por exemplo. Coloque ela mais perto do chão, coloque ela mais em cima do objeto. Faça experimentações de vários ângulos e veja como essa sombra cresce ou diminui de acordo com a posição dessa fonte de luz. E não é só luz de frente que faz sombras interessantes. Olha esse caso aqui, por exemplo. A gente coloca a lâmpada atrás da atriz.
Isso causa um efeito de destaque em relação ao fundo. Repara como a lateral do corpo dela fica toda delineada e a gente vê mais a silhueta. Esse tipo de luz é chamado de luz de contra e é bastante usado para esses efeitos dramáticos na cena, onde você não quer mostrar a cara, mas você quer mostrar a presença do ator. Outra luz bastante dramática é a luz de lateral. Colocando o refletor de lado em relação à atriz, a gente percebe só metade do corpo dela iluminada e a outra metade fica na sombra. Isso também dá um destaque bastante grande para as texturas, para o rosto, para o figurino. Agora, quem disse que você precisa usar uma fonte de luz só? A mágica mesmo acontece quando você experimenta fazer várias sombras. E você vai ter tantas sombras quanto forem as fontes de luz que você utilizar. Por exemplo, nesse vídeo, estamos usando 2 fontes de luz. Então, nós teremos 2 sombras. Uma coisa muito legal de reparar é que cada fonte de luz é de uma cor diferente. E você pode fazer essa brincadeira também. No espaço onde as 2 luzes se encontram, as cores se misturam. E uma fonte de luz vai preencher a sombra da outra, deixando a sombra colorida. E olha só que lindo esse efeito! A sombra da lâmpada azul foi iluminada pela lâmpada vermelha. Então a sombra ficou vermelha. E a sombra da lâmpada vermelha foi iluminada pela lâmpada azul. Nós temos então uma sombra vermelha e uma sombra azul. E aí, gostou desse papo? Se você quiser saber mais sobre iluminação cênica, deixa a gente saber. Coloca aqui nos comentários ou então escreve para a Teca. Sorte sua criatividade, aproveite! Você curtiu? A Marina nos trouxe várias informações bacanas para nossa pesquisa de luz e sombra. Então, aprofunde sua pesquisa, se joga. Se precisar falar comigo, usa o meu e-mail ou então comente aqui embaixo no YouTube. Um beijo e até semana que vem. Dica para o próximo vídeo sobre iluminação. A gente pode falar de cor, de pigmento, como é que eu escolho figurino, por exemplo, como é que eu escolho a cor da luz para valorizar o figurino ou para apagar o figurino, sabe? Esses truquezinhos assim. A gente pode brincar, vai ser muito legal. Estava aproveitando aqui no banheiro, ó, vamos fazer uma cena que eu consiga fazer sombra e luz, mas de um jeito que é... Aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Ai, não! Ai, caraca! O que aconteceu? Não, peraí. Volta aí.